Agora é o meu professor Vicente. Pessoal, eu vou pedindo a todo mundo que está voltando aqui agora que a gente possa fazer isso um pouquinho mais rápido. É porque a gente saiu dando ganho no microfone e eu vim com o Twitter aqui dentro, né? No débito da pessoa, era para falar em qualquer lugar, até se desse problema no som. Quem de vocês estiver precisando de papel e não trouxe bloquinho, porque eu acho que quem veio para este momento veio no bloquinho. Tem canetinhas aqui, a gente vai ajudar a fazer a distribuição agora, porque a gente precisamos nos reorganizar, tá bom? Almas felizes. Isso. Obrigada. Autógrafo nós vamos fazer no final. Tá bom? Autógrafos nós faremos no final. Lembrando a você que é sócio da federação, vocês também têm descontos nas compras dos livros. E claro, todo sócio também tem uma cotazinha, sabe, a partir de R$60, ganha gratuidade nesses nossos eventos. Então não deixam de vocês. Não é, mulher? Quero ser sócia. Amiga, você já está sócia de carteirinha aqui na Amizades. A gente quer você mais vezes aqui. Combinado? Alguém está precisando de papel, caneta? Levanta aqui a mão. Precisamos nos organizar rapidinho. Eu sei que o tema hoje está levando a gente nesse ritmo, mas precisamos de um pouco de agilidade para continuar as atividades. Enquanto isso, lembrando, dia 21 de setembro, no Centro Espírita Viana de Carvalho, nós teremos o dia do nosso amigo doador. Então, para você que doa sangue, é o nosso dia de fazer um grande mutirão. O Viana de Carvalho organiza aqui no Expedicionários uma super programação para que você vá lá, doe de forma super humanizada. Não é? É para quem estiver faltando. Quem não tem papel, ainda não pegou, levanta a mão. Nossa vice-presidente, Ana Tereza, está aqui também ajudando. Passa papel para trás para o coleguinha. Vou lembrando a vocês também, Marilurdes, querida. Enquanto eu tô aqui, gente, só no Information, organizando todo mundo, pedindo agilidade. César Said. Silvia Said, conosco, sábado 12 de outubro. Espiritismo e meditação, a arte de viver em equilíbrio. Lembrando que você que é sócio da federação, que contribui todos os meses a valores a partir de R$60, você tem gratuidade nos nossos seminários. Mais 2 minutinhos, por favor, agilidade. Lembrando, no QR Code nós estamos recebendo também as perguntas de vocês relacionadas ao nosso tema. Caminha que a vida te encontra nessa busca do nosso autoencontro. Vou convidando para quem está chegando agora que a gente possa rapidinho se organizar, sentando. Nós já iniciamos a organização da atividade. Bem? Oi. Vocês me ouvem bem? Eu estou entendendo que eu tenho que falar mais devagar, né? Não, eu acho que sou eu. Boa. Acho que o problema é agora nesse momento é comigo. Acho que eu tenho que falar mais sutil. Tá bom? É que a minha fala para fazer mais rápida, para ver se vocês se organizam mais rápido. Amores, eu posso contar com vocês? Eu estou precisando realmente da ajuda de todo mundo para que a gente volte para as nossas atividades feito a aeromoça, sabe? Atenção, senhores passageiros do processo da autorrenovação. Preciso que vocês se acomodem nos seus lugares, peguem seu lápis, o seu papel para fazermos a atividade que a Ana Tereza está nos propondo. Então, tudo que eu estou mostrando tem no livro, no Caminha, tá? Mas vocês podem tirar foto à vontade. Aquele videozinho que eu mostrei para vocês
fala de uma ferida no coração. Vocês agora estão com um papelzinho e eu prometo que você não vai precisar mostrar para ninguém esse papel. Só os desencarnados que estão vendo, né? Então, eu queria que você escrevesse. E por que que é importante escrever? Quando a gente escreve, o nosso cérebro registra, acontece uma coisa que é a consciência daquilo. Então, olha só. Aqui eu não falei disso, mas eu falo muito disso. Platão, que é um filósofo, ele dizia que o homem é 2 em 1. Por que 2 em 1? Porque a gente pode realizar alguma coisa e ao mesmo tempo que você está realizando, você pode estar pensando sobre isso que você está fazendo. Inclusive a gente diz assim, eu não era para estar fazendo isso, e você continua fazendo, não é? Viu como é que tem 2 em 1? Então, essa capacidade da gente se dobrar sobre si, se dobrar, é o que a gente chama de reflexão. Isso é uma habilidade que a gente tem porque a gente pensa. Mas nem todo mundo que pensa tem a capacidade de refletir. Nos estados muito imaturos da alma ou adoecidos psiquicamente, essa capacidade se encontra comprometida. Logo, ter consciência se dá num nível muito baixo, porque não consegue, essa dobra sobre si acontece de uma maneira muito encurtada. Então, é interessante pensar que a gente só pode ter arrependimento porque a gente tem a capacidade de refletir. E tudo mais, né? Então, a gente precisa da memória para poder lembrar. Então, a gente pensa pensamento pensado. Tudo isso é a capacidade do pensamento que faz. Então, tomar consciência de algo é o passo número 1 para a gente ser livre. Uma pessoa que não toma consciência sobre si é totalmente submetida às suas paixões. Então, para a gente poder ser livre, a gente fala tanto de livre-arbítrio, livre-arbítrio tem grau. Nós somos dotados de livre-arbítrio, mas o nosso grau não é 100%, não. Para cada um de nós, o livre-arbítrio está num determinado grau. Então, como é que a gente usa o nosso livre-arbítrio tem a ver com a nossa capacidade consciencial. Quanto mais consciência de nossos atos, mais a gente tem condição de tomar atitudes com um grau de liberdade maior. Por isso que o grau de responsabilidade aumenta. Aumenta a liberdade, aumenta a responsabilidade, porque eu tenho consciência. Então, a gente assume um lugar de narrador de si. Estão entendendo? Né? Eu ajo e posso contar o que foi que eu fiz. Mas acontece uma coisa interessante com a gente. Quanto mais dor a gente sente, menos capacidade de narrar a gente tem. Então, por isso que fazer atendimento fraterno cura a gente. Porque fazer um atendimento fraterno, falar sobre o que está doendo, é eu poder dar um passo diferente da minha dor para eu falar que está doendo. Quando está doendo demais, eu não consigo nem falar. As pessoas perguntam, o que que você tem? A gente fica assim. Não consigo falar. Então, eu sou a dor quando eu estou assim. Quando eu posso contar sobre a minha dor, eu já não estou lá. E se eu já não estou lá, eu tenho a capacidade de refletir sobre o lá. Então, por isso que nos processos terapêuticos é importante a gente escrever. Falar e escrever. Por isso que fazer poesia cura, escrever história cura, narrar, contar. Então, agora você vai fazer um passinho de cura, que é escrever. Você vai escrever o que anda amassando o seu coração ultimamente. Ninguém vai ler esse papel, pode ficar tranquilo. Eu quero que você escreva para você fazer esse passinho que eu estou falando aqui. Eu dou um passinho para falar sobre isso.
Eu já não sou a dor inteira. Então, você vai escrever resumidamente. O que anda doendo no meu coração? O que está amassando o meu coração? O que está me apertando? Escreva, vou pedir para ele botar uma musiquinha. Para você ficar alguns minutinhos com você e escrever. Aproveita, porque aqui é um ambiente curativo. Escreve. O que anda preocupando você? Tem te deixado com a sua energia menor? Então, observa o que aconteceu com você quando você escreveu isso. Vocês repararam, você se emocionou, seu corpo ficou diferente, seu pensamento também mudou de frequência, percebeu? Isso é uma sintonia importante que aconteceu com você. Seguindo os passos do Emmanuel, nós vamos começar no 3, depois o 2, depois o 1. Então ele diz, examine as necessidades do seu coração. Então, eu vou mostrar para vocês uma listinha. Olha para o que você escreveu e pergunta, o que eu estou precisando? Quais são as necessidades do meu coração nesse assunto? Pode ser mais de uma. Você está precisando de clareza? Você está precisando de acolhimento? Está precisando de conexão com Deus? Está precisando de reconhecimento? Algum tipo de entendimento? Escreve. É bom escrever. Eu estou precisando disso aqui. Escreve aí. Estou precisando de orientação, de troca, de atenção. E se não for nenhum desses, pode colocar o que você acha que precisa.
Mas só você sabe o que você precisa. Pronto? Agora eu vou convidar vocês para um desafio. Querem? Sim, desafio, hein? Como essas cadeiras não se movem, vocês vão ter que virar de ladinho. Eu queria que você escolhesse uma dupla agora. E você ficar de frente para a sua dupla, o mais possível. Se você tiver sem dupla, procura uma. Sai desse lugar, vai procurar uma dupla. Todo mundo tem que estar com uma dupla. Já escolheu a sua dupla? Você escolheu ela de dupla? Jura? Escolheu? Vira para sua dupla, por favor. Isso, olha para ele. Não tem problema. Achou sua dupla? Já? Olha, eu disse que era um desafio, não disse? E vai ser. Ó, aqui vocês são 3. Alguém aí está sem dupla. Quem dos 3 aí está sem dupla? Ó, você também está sem dupla. Você é de óculos. Eu sou a dupla. Bora. Ó, ela está sem dupla. Ó. Isso. É muito importante, a gente está numa jornada curativa, não desiste não. Jesus disse, ajuda-te que o céu te ajudará. Você precisa dar o passo. E agora vocês vão dar um passo de sair da vergonha. A primeira coisa que eu quero que você diga para o seu par é: que bom que você veio. Muito bem. Isso. Ó, você tem que ficar viradinho para ela. Solta essa bolsa aí, ó. Vocês estão agarrados na bolsa, né, gente? Solta essa coisa. Um amor à bolsa é amor ao nosso companheiro. Larga a bolsa. Então agora a gente não vai falar mais. Eu queria que vocês escolhessem, depois nós vamos trocar, mas agora eu quero que vocês escolham quem é o número 1, quem é o número 2. Combina aí. Número 1, número 2, quem é? Combina quem é 1, quem é 2. Oba, muito obrigada. Número 1 e número 2, ok? Então agora vocês não olham mais para mim. Agora você vai olhar para o seu par. Não é namoro, fica tranquilo. Eu fui dar um treinamento, agora um intervalo engraçado. Fui dar um treinamento, não. Eu fui fazer uma imersão com um grupo espírita de Goiás. Foi bacana demais isso. Nós fizemos uma imersão sexta, sábado e domingo, de autoconhecimento. Aí o primeiro exercício que eu fiz desse, aí um senhor veio me procurar.
Esse exercício eu não posso fazer não, parece que eu estou paquerando a mulher dos outros. Vai ficar tranquilo, eu vou resolver seu problema agora. Aí eu comecei dizendo isso. O nosso olho é onde a gente escorre o amor. É o olho. É por isso que Jesus disse: teus olhos são a candeia do teu corpo. Se teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Não é isso? Então, é pelo olho que a gente diz eu te amo. É pelo olho que a gente também diz que ódio que eu sinto. É pelo olho que eu digo eu não consigo estar presente aqui. Aí aquele meu olho longe. Então, o nosso olho, ele denuncia tudo, nos deixa pelado. Então, o que a gente faz? A gente conversa com as pessoas olhando para outro lugar, né? Então, se a gente quer dar um passo de melhor, a gente precisa aprender a olhar. Coragem de olhar. Não tem nenhum perigo aqui, vocês estão seguros. A gente aprendeu a baixar o olhar diante das autoridades, né? Então a gente está aprendendo um lugar adulto e mais corajoso. Então, olha direto nos olhos de quem está na sua frente. Não é invasão, é contato. Permita-se um pouquinho olhar. E eu vou dar mais um passo. Você vai segurar nas mãos e não vai mais falar. Isso. Segura na mão confortavelmente. Deixa os braços descansar. A gente fala porque fica com vergonha. Não fala mais não. Só olha. Só olha. O número 1 vai olhar para o número 2. Não olha para mim. Não olha para mim. E o número 2 vai receber esse olhar da seguinte maneira. Você vai dizer com seu olho, o número 2 vai dizer com seu olho, eu estou aqui para você. Com o olho. O número 1 vai dizer, eu tenho andado com meu coração doendo. Eu tenho andado com meu coração doendo. Olha, mas é com o olho que você está dizendo. Eu tenho andado com meu coração doendo. E o número 2 vai representar para você agora o seu protetor espiritual. Ele vai representar esse lugar. E aí o número 2 vai dizer com a boca, eu sei. Eu sinto. Isso vai passar. Mas eu sei da sua força. Eu vejo sua força. E não é pequena. Não é pequena. E você que é o número 1 recebe isso. Deixe isso entrar no seu coração. Número 2, fala para o 1 assim. Deus tudo cuida. Também está cuidando de você. Número 1, respira. Isso, recebe.
Olha quanta defesa para receber, né? Recebe. E você pode dizer assim: obrigado. Obrigado por me lembrar da minha força. Às vezes eu me esqueço. Respira e sem falar. Eu sei que é difícil, mas sem falar, você vai dar um abraço silencioso, sem falar. Procura não falar, que falar é um jeito que a gente encontra de se dispersar. Isso. Isso. Coisa boa esse abraço, né? Que bom. Vai soltando. Agora a gente vai trocar. Sem falar. O número 1 vira 2, né? O 2 vira 1. Agora vai trocar. A mesma coisa, mantém os olhos dados. Lembra da frase de Jesus: teus olhos são a candeia do teu corpo. Se teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Olha nos olhos. Agora é você que vai dizer: eu tenho andado com meu coração doendo. E quem está na sua frente é o seu protetor espiritual. Ele vai dizer: eu sei. Eu sinto. Isso vai passar. Mas eu vejo também a sua força. E não é pequeno. Nunca foi. Aliás, você nunca foi sozinho. Nem nunca vai ficar. Deus cuida de todos nós. E cuida de você também. Mais do que você pode imaginar. Respira. E aí o número 1 vai dizer: obrigado. Obrigado por me lembrar da minha força. Sabe, eu às vezes me esqueço. Aí você respira, sente essa energia aqui da federação, dos espíritos guia desse lugar, dos espíritos orientadores que cuidam de todos, através desse companheiro na sua frente. E sem falar, você dá um abraço, sem falar. Não dispersa com a palavra, só sente. Deixa o amor de Deus escorrer entre vocês e nutrir o coração. É assim que a gente se cura. Isso. Agora sim, vocês estão no melhor lugar que podiam estar. O nome disso é um estado de presença.
se vocês pudessem dar uma palavra de como vocês estão se sentindo agora, o que vocês diriam? Leve. O que mais? É o quê? Acolhido. O que mais? Ah, em paz. Que beleza. Confiança, harmonia. Ótimo. Agora, quando vocês olham essas necessidades, o que eu queria dizer para vocês é: nós estamos sempre precisando disso. Quando a gente está atento, a gente consegue cuidar das nossas necessidades. Quando a gente está dando conta de muitas coisas na vida, a gente atende às necessidades do outro, mas não cuida das necessidades do coração. É isso que Emmanuel está dizendo para a gente: cuida das necessidades do teu coração, para você não ficar carente, para você não fazer repetições, como a gente viu no início. No Evangelho, no capítulo 27, os Espíritos dizem que a gente pode pedir 4 coisas nas nossas preces. A gente tem que saber o que a gente vai pedir na nossa prece. Todos, ou quase todos os encontros de cura que Jesus realizou, ele perguntou: o que você quer? Então a gente precisa fazer uma prece sabendo o que a gente quer. E tem 4 coisas que a gente pode pedir numa prece, segundo o Evangelho, lá no capítulo 27. Podemos pedir luz, que é clareza. Clareza. Podemos pedir assistência dos bons espíritos. Podemos pedir também algum tipo de conselho numa prece. Eu estou precisando de um conselho neste assunto aqui. Você precisa ser específico. Por isso que eu pedi para vocês escreverem no papel. Esse assunto aqui, Deus, eu estou precisando de um conselho. Como agir? Então, a gente pode pedir luz, que é clareza. A gente pode pedir um conselho específico. Porque você pode pedir clareza quando você está assim: eu não estou entendendo o que está acontecendo na minha vida. Eu não estou entendendo isso que eu estou sentindo. Se você fizer uma prece sincera pedindo isso, você vai acordar com uma imagem, uma palavra, ou você vai sonhar com o entendimento. É impressionante. Então assim, pede que o céu te ajuda. Busca, você vai encontrar. Busca sinceramente. Então, eu falei da luz, que é a clareza, falei da assistência dos bons espíritos. Então eu vou fazer uma cirurgia amanhã, por favor, auxilia meu médico na cirurgia, que a equipe do Dr. Bezerra esteja lá, pede assistência. Eu amanhã vou num tribunal, preciso aqui de proteção, cuidado, né? Você pode pedir proteção. Então, assistência dos bons espíritos, clareza, conselho, entendimento. Então, quando você pede esses auxílios, você está pedindo claramente. Então, se você pede claramente, quando você receber, você vai identificar que você recebeu. Isso é uma relação adulta com Deus que a gente vai estabelecendo. A gente precisa disso. Uma relação adulta, de gente grande. Então, terminando aqui para a gente ir para as perguntas. Então, Emmanuel diz para a gente que a gente precisa cuidar das necessidades do coração. Eu coloquei aqui, não dá tempo de eu fazer isso, mas só para vocês saberem, 3 grandes necessidades afetivas são indispensáveis: amor, respeito e reconhecimento. Quem diz isso é a doutora Robin Casargian, que a Joana de Ângeles cita no livro Amor, Imbatível Amor, só para vocês saberem de onde vem. Então, assim, esses 3 são muito importantes.
E a gente precisa deles a vida toda. Não que esses outros aqui, que eu botei aqui, não sejam importantes. Mas aqueles 3 são os essenciais, tá? Então, é isso. Queria deixar isso com vocês. Amor, respeito e reconhecimento. E é isso aqui que a gente fez agora, né? Gentileza, as necessidades do coração. Então, a gente pode ir para as perguntas. Deixa eu só sair daqui, né? Pronto. Quer sentar aí? Tá bom, dá no mesmo. Oi. Acho que vou falar um pouco mais baixo, porque ele hoje aqui está captando. Quer diminuir o alcance? Como é que vocês estão, minha gente? Ah, não, foi o microfone mudando. Tá, é porque aquele estouro que estava lá. Cadeira. Oi. Já me olharam aqui, não fui eu agora. Pessoal, Ana, deixa eu já começar dizendo aqui. Obrigada. Ela não está me vendo. Ana. Só queria dizer qual é a página. Quer dar uma olhada na página? Eu enrolo aqui enquanto ela procura. Já encontrou mesmo? Queria lhe agradecer imensamente, porque a primeira coisa que eu tenho recebido aqui é muito mais mensagem de obrigada. Obrigada por ter vindo, obrigada por você dedicar o seu estudo, a sua psicologia, a doutrina que já há em você, que você luta para que ela cresça cada vez mais, a serviço da nossa reforma íntima também. Só toca a gente porque é de verdade dentro de você. Então, muito obrigada, de coração. Deu para traduzir o que vocês disseram na maioria das mensagens? Obrigada. Ai, olha, tem muita mensagem, a gente agradece, por incrível que pareça, eu sei que as mensagens estão chegando agora, a gente vai tentar dar uma vazão a todo mundo. Mas aí aqui, a primeira pergunta a gente teve algumas perguntas de pessoas, eu estou tentando sintetizar para todo mundo, quem vem a primeira vez, só para dar a sistemática. A gente junta várias perguntas em uma para atender a maioria das pessoas. Muita gente hoje estava aqui se identificando, algumas pessoas mandaram mensagem se identificando com pessoas autoabusivas. E que saíram aqui meio mexidas de tentar entender como dar a girada de chave para começar a ser a pessoa do cuidar a si. Qual é o momento? Eu acho que deu uma instalada em muita gente aqui, deu uma sacudida na cabeça e faz, e agora, José? Por onde começar? Tem algum caminho que a gente... Perdão seria logo o primeiro caminho? Se perdoar? Então, vocês estão me perguntando quando sou eu que sou violento, né? Quando eu que tenho uma atitude que está saindo do lugar, né? Então, provavelmente você aprendeu, e você não se lembra como nem quando, que afeto está misturado com essa falta de limite. Que o afeto está misturado com atos abusivos ou violentos. Assim como a gente confunde afeto com dinheiro. A gente confunde afeto com dinheiro. Muito. A gente confunde afeto com presente, com bens materiais. A gente confunde afeto com bom comportamento. Então, assim, se eu sou bonzinho, eu sou amado. Se eu sou magro, cabelo liso, corpo malhado, eu sou amado. Se alguém paga a conta para mim, eu me sinto amado. Se eu sou sustentado por alguém, me sinto amado. Se alguém é ciumento comigo, eu me sinto amado. Veja que confusão que a gente faz. Que está olhando para mim a beça. Então, nós temos muitas distorções sobre o amor, porque nós ainda somos muito imaturos no exercício do amor. Quando alguém não se comporta como a gente quer, a gente retira o afeto imediatamente, não é assim? A gente não consegue ainda manter o nosso amor quando o outro desliza, como se fôssemos capazes de não deslizar. Então, vê como é que a gente tem um amor muito imaturo mesmo. Então, confundir afeto com violência é fácil. Porque afeto está misturado com tanta coisa. Me sinto muito amado quando o meu namorado me leva para viajar.
Tem nada a ver amor com viagem, gente. Que confusão é essa? Então a gente vai fazendo essas confusões. A gente se sente amado porque tem títulos, porque tem bens. Então a gente vai confundindo afeto com isso. Então, se você veio de um lar violento em que era normal gritar, era normal bater, era normal colocar você de castigo, o que você aprendeu? Que amar é isso. Estatisticamente, mulheres que têm pais alcoolistas casam com maridos alcoolistas. Porque aprendeu o afeto masculino com álcool. Eu estava conversando na minha instituição, que é uma coisa engraçada que as filhas mulheres têm. Elas falam assim, meu pai era mulherengo, falam até rindo isso. Meu pai era mulherengo. Aí eu costumo perguntar, se você falasse da sua mãe assim, você ia dar que nome? Não tem nem nome. Mulher que tem vários homens não tem nome. Tem um xingamento. Não tem homerengo. Então, percebe como é que a gente é confuso no afeto? Então, como é que a gente sai disso? Aprendendo a diferenciação. Como, de verdade, eu me sinto amado? Porque se eu me sinto amado através de atitudes violentas, eu vou ser violento comigo mesmo também. E vou ser violento com o outro. Então, para a gente começar a estancar esse processo, Joana de Ângeles recomenda a gente estancar esses hábitos adoecidos. Então, a gente, diante do arrastamento das más paixões, a gente puxar o freio. E você começar a perguntar-se, como é que de verdade eu me sinto amada? Quando acontece o quê? Que tipo de ação do outro para mim me faz realmente me sentir amado? E aí eu começar a fazer esse processo comigo mesmo de auto-amor. Agora, um outro processo, que é um processo terapêutico de longo curso, que a Joana de Ângeles indica no livro Em Busca da Verdade, é a cura da nossa criança interior. Porque ninguém chega na vida adulta lesivamente com a sua criança curada. Se a gente chega na vida adulta com comportamentos lesivos, nós temos uma menina, um menino aqui dentro, muito ferido, que está pedindo desesperadamente um olhar, um amor e uma atenção. Então, o primeiro passo é a gente começar esse processo de autorreconhecimento. E o processo do perdão é um processo longo, né? Que vai acontecendo por etapas. Tem muita pergunta aqui que está chegando meio no sentido de tentar entender. Obrigada, senhora. Não é normal, tá, gente? É porque hoje, assim, o som está querendo testar nossas capacidades auditivas. Mas Claude está ali, coitado, ralando o tempo inteiro nesse som hoje. Obrigada, viu, Claude? Deus lhe abençoe por isso, meu querido. As pessoas ficaram com dúvidas, Ana. Você deu uma comprada num triplex na cabeça de algumas pessoas aqui no intuito do que, o que efetivamente é dar prioridade e ser cuidado para si, o que é o limite da fuga, fingindo que está cuidando de si, e o que também, de fato, é autodesleixo, cuidando só dos outros, esquecimento de si, melhor palavra, esquecimento de si. Que cuidar também do outro demais também é fuga de si, concorda? Não os cuidar. O pessoal ficou meio precisando de uma ajuda para reforço nesse item. Cuidar do outro excessivamente é uma fuga de si. E a primeira consequência é que a gente se torna controlador. Porque quando eu começo a cuidar do outro, eu quero que o outro corresponda a esse meu esforço. Porque ele está custando eu não cuidar de mim. Então é muita coisa que eu faço. Se eu não estou cuidando de mim e cuido muito de você, ai de você que não reconheça o que eu estou fazendo por você, né? Eu escutei uma história muito interessante essa semana. Uma moça dizendo que a amiga dela estava com uma doença terminal. Então ela resolveu fazer uma comidinha especial para essa pessoa, porque alimentar-se estava uma coisa difícil. Ela acordava, gente, tipo assim, 4 da manhã, para preparar a tal da comida e não sei o quê, deixava na casa da amiga e não sei o quê, um esforço estratosférico. Passou o tempo.
Passou o tempo. Ela fez isso durante, sei lá, um mês. Eu vou chutar aqui um tempo. Depois de um tempo, essa pessoa encontrou com ela. Disse: amiga, eu preciso te dizer uma coisa. Eu nunca comi a comida que você deixou para mim. Imagina como é que essa moça se sentiu? Ela ficou com raiva dessa sinceridade. Era melhor ela nunca ter me dito isso. Nunca comi. Eu acordava 4 da manhã. Não sei o que, ela me contando isso. E isso, e mais aquilo assim. Só uma coisa, você perguntou se ela queria? Ela não, essa moça, ela tinha uma doença, tal, terminal, ela não conseguia comer. E toda comida, ela tinha um gosto muito ruim. Então, ela bebia líquidos somente. Então, quando a gente sai de si e cuida do outro, sem olhar para o outro, isso é egoísmo. Creiam, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 16. Em que ele diz: modalidade do egoísmo, generosidade exagerada, prodigalidade exagerada, modalidade do egoísmo. Eu fiquei nessa frase 50 horas. Que isso? Prodigalidade exagerada é modalidade do egoísmo. Porque eu não estou olhando para o outro. Se ela olhasse para mim, amiga, o que é que você pode comer? Você gostaria que eu preparasse uma comidinha para você? Eu ia fazer com o maior amor. O que a amiga ia dizer? Não. Eu prefiro que você me mande, sei lá, pirulito. Eu prefiro que você me mande uma cobertinha. Prefiro que você venha me dar um abraço. Então, quando a gente foge da gente, a gente resolve dar o que a gente está afim. E dá, e ainda espera que o outro reconheça o dar. Olha a confusão. Então, quando você for dar, primeiro consulta quem você for dar. Olha quem você está dando. Olha para quem você está dando. Pergunta. Não é isso? Como é que eu posso dar para mim sem que isso seja egoísmo? Dar para mim sem que seja egoísmo é quando eu consigo oferecer para mim o que eu estou precisando para entrar em equilíbrio. Não é eu me agradar fazendo compensação, igual eu falei, vai para o shopping fazer compras. Isso não é cuidar de você. Cuidar de você é você conseguir ver o que eu estou precisando agora. Eu estou precisando descansar, então eu vou descansar. O que eu estou precisando agora? Então, cuidar de si exige uma conexão consigo, que foi o que a gente acabou de fazer aqui. Nós fizemos um exercício de atenção e de conexão consigo mesmo. Nesse lugar, a espiritualidade consegue te ajudar. E se você, ao estar bem com você mesmo, agora eu vou dar aqui um parênteses. Jesus ia para o horto orar, vocês lembram disso? Ele ficava com a multidão, ele se separava da multidão e ia para o horto, dava uma orada lá. Depois ele voltava para a multidão. Qual é a dificuldade de a gente entender isso? Isso era egoísmo de Jesus ou ele estava num processo de autocuidado? Então, se Jesus faz isso com ele, de conexão dele com a espiritualidade maior, nós também precisamos fazer isso, nas coisas mais simples. E quando Jesus estava instruindo os apóstolos para curar as pessoas, dizia: não vão sozinhos, vão 2, 3 juntos. E se você for, vá com pouca coisa, e quando sair de lá, limpa a sua sandália, não leve nada que não seja seu desse lugar. Doa e se retire. Então, nossa, o Evangelho está cheio de dicas de como é que a gente deve dar. A doação não pode custar você. Precisa de equilíbrio. Quem doa faltando para si, não consegue dar de um bom lugar. É diferente o óbolo da viúva. Porque a gente, na história do óbolo da viúva, a gente entende mal aquilo. O que Jesus quis apontar é que o que importa não é a quantidade, é que você dê o que você tem para dar. Não se cobre nem queira dar o que os outros dão e se comparar com o que os outros dão. Não é isso que confere seu lugar no reino dos céus. É o como você dá. Você está dando o seu melhor? Está ótimo. É uma moeda? É 50? Não importa. É meia moeda? Está ok. Agora, não dá é para você não conseguir dar para si e aí você doa carenciado e começa a controlar e cobrar dos outros. Essa doação não está no bom lugar.
Então, é um processo, né, de cuidar de si. Aí eu volto, eu sei que eu fiz 3 perguntas em uma aqui, que eu acho que hoje é naquele dia que eu queria estar no lugar de vocês mais do que nunca mesmo, só para contemplar e assistir. Tenho 4 perguntas que estão dizendo qual é o limite do cuidar tanto de si que isso não seja uma característica de egoísmo ou de narcisismo, que aí eu acho que a pessoa não entendeu muito bem o que era narcisismo no meio. Algumas pessoas colocaram essa expressão. Não, o transtorno narcísico, eu preciso de um dia para explicar para vocês o transtorno narcísico. O transtorno narcísico são eu só tenho um compromisso amanhã, meio-dia. Almas extremamente carentes. É um estado patológico, é grave. Narcisismo todo mundo tem, eu tenho, ela, todo mundo tem, num grau razoável. Quando a gente fala de transtorno narcisista, a experiência afetiva dessa pessoa na relação com o mundo está o tempo todo encharcada dessa necessidade de ser elogiado, de ser visto, é outra história. Qual é o limite de eu entender se o meu cuidado está sendo um egoísmo, né? Quando você cuida de você, é amor, porque você oferece uma pessoa melhor para os outros. Uma pessoa que já sai alimentada de casa, quando se encontra com os outros, é uma beleza, né? Quando você sai bem de casa, quando sai carente de casa e vai no supermercado fazer compra, para você ver o que você compra no supermercado. Você só compra fast food, você não consegue comprar feijão, arroz e óleo. Se você vai para o supermercado com fome, você compra mal. Mas se você come em casa e você vai no supermercado, você só vai comprar o necessário. Muda o critério. Então, quando a gente sai do nosso estado de carência, as nossas escolhas são melhores. Se você está muito carente sexualmente, afetivamente, você vai escolher mal. Você vai, o primeiro que disser, você é linda, opa! Né? Eu vi um riozinho no Instagram que eu ri muito. Uma mulher carente foi numa churrascaria e aí o garçom perguntou assim, coração? E ela, oi amor. Coração o que ele estava servindo no espeto, era aquele monte de coraçãozinho, né? Então, quando a gente está carente, a nossa condição, o nosso livre-arbítrio está desse tamanho, ó. Quando a gente está com a nossa carência cuidada, porque a gente está sempre precisando cuidar dessa nossa carência, aí o nosso livre-arbítrio ele ganha grau, né? Então, cuidem das carências, todos nós somos carentes, né? Questão 938, comentário de Kardec. Todos temos necessidade de amar e de sermos amados. É uma das maiores alegrias que o homem pode experimentar na sua convivência, é esse sentimento recíproco. Então nós temos necessidade, não é privilégio, necessidade, é igual o ar que a gente respira. Nós precisamos de amor. Mas se você acha que vai conseguir amor manipulando os outros, vai dar ruim, gente, vai dar ruim. Se você acha que você só se sente amado quando você ganha presente, quando alguém lava a louça, quando alguém arruma a casa para você, está ruim. Você está vivendo muito precariamente. Você vai se tornar violento com os outros. Sabe qual é a definição de violência? Urgência de contato, desespero de contato. Então a gente precisa sair do desespero de contato. Cuida da sua carência, pelo amor de Deus, por amor aos outros, cuide de você, cuida da sua fome, isso é fome. Quando a gente está com fome, a gente manipula os outros, a gente chantageia os outros, a gente cobra, né? Vocês já encontraram com as pessoas, em vez da pessoa te dar um abraço, tem uma crítica na frente, né? Ô sumida, ô desaparecida, você é uma pessoa difícil, hein? Poxa, que tal dizer que saudade de você? Né? Quando alguém fala para mim assim, meu pai foi um homem ausente, eu falei, você sentiu muita falta do teu pai, né? Olha como muda. A gente vai para a crítica, a gente vai para a agressão. Que tal dizer, poxa, eu senti tanta falta do meu pai, que falta. Isso é um lugar de amor. Então, amor a si mesmo, cuidado de si mesmo, é algo que eu faço e me sinto bem fazendo. Isso não é egoísmo. Vai ficar egoísmo quando você sofre nisso, quando você fica avarento, né? Quando você fica violento, aí eu acho que perdeu a medida, né?
tem umas pessoas que utilizam o subterfúgio de uma desculpa, dizer, ah, não, isso aqui eu vou fazer por mim porque eu mereço mais do que as outras pessoas, porque eu preciso. Tem gente que confunde o que é que se colocar em primeiro lugar, é aquela coisa de você já estar numa situação que a gente espírita faz isso, né? A gente foge do universo dentro da casa espírita. Também tem isso. Então, quando a gente fala porque eu mereço, a gente tem um entendimento muito equivocado de merecimento. Ajuda, gente. Eu tenho duas perguntas aqui na sequência. O que de verdade é entender eu mereço? Entender isso? Desculpa, gente, a gente está sem retorno para tentar facilitar. Então, se estiver errando aí, o Tom fala, tá? E entender o que é carência, do que a gente é carente. Porque tem pessoas que mandaram aqui mensagem, eu sinto que sou carente, mas eu não sei do quê. De amor. Carente de amor. Amor. Aí as pessoas amor é entendem. diferente de respeito, diferente de reconhecimento. Amor. A não ser que vocês queiram que eu defina o que é amor. Amor não dá para definir, né? Amor inclui contato físico, amor inclui atenção, amor inclui expressões desse afeto pelas palavras, né? Amor, acho que a gente sabe quando a gente é amado, né? A gente se sente amado. O problema é quando eu confundo amor com tudo que é material. Aí embolou as coisas, né? Então, do que a gente é carente? Amor. Também somos carentes de reconhecimento. Somos muito carentes de reconhecimento. O que é reconhecimento? Quando o outro consegue nos ver, quando o outro consegue nos perceber, quando o outro consegue nos dizer da importância que a gente tem na vida deles. Isso também é necessário, a gente precisa disso. Então, quando a gente fala de amor, é um estado que é inexplicável, né? Quando se sente amado. Não é? É bom demais quando se sente amado. Um bebê quando é amado, né? A gente olha, caramba, que grandeza ver um bebê recém-nascido. Então, amor. Se você quiser um pouquinho mais, amor tem a ver com confiança, né? Só uma coisa aqui, nos estados lesivos, de relacionamentos lesivos, quando eu fico me perguntando por que essas pessoas não conseguem sair de relações lesivas, pode ser relação tóxica com seu chefe, com seu parceiro, com seu irmão, relações em geral que são lesivas. Você sabe que a relação é lesiva, porque te dói, e você sofre, você chora, e você se encolhe, isso é uma relação lesiva. Uma relação que não te cabe grande é uma relação lesiva. Uma relação que você não pode crescer, que você não pode se expandir, é uma relação lesiva. Se você tem que ficar pequeno para caber nessa relação, ela é lesiva, é contrária à lei do progresso. Você precisa sair daí. Por que você não sai? Porque o agressor, seja ele em que nível for, ele alterna o comportamento. Então, ele vai ser agressor no momento, mas no outro momento ele manipula sua emoção, mostrando uma face melhor. Então você fica achando que um dia ele vai ser só aquela face legal, então é uma questão de tempo, então você fica. Aí ele de novo se torna agressor com você. Aí você pensa, não, mas vai melhorar. Claro que melhora. Ele volta a ter um comportamento melhor. Por isso que há pessoas que vão na delegacia, fazem denúncia, no dia seguinte tira. O que aconteceu? Aquele comportamento lesivo arrefeceu, mas depois volta a ser lesivo. Então, por que se mantém os relacionamentos tóxicos e lesivos? Porque eles são alternantes e confunde quem convive. Então, o que o agredido precisa trabalhar? Auto-amor. Tem que enxergar, coragem para enxergar e perceber que está dependente emocionalmente. Isso não é mais amor. Porque quando você se permite a estar em relacionamentos tóxicos e lesivos, você está lesionando a sua alma. Isso não pode valer a sua vida, essa relação não pode valer a sua vida. Então você precisa encontrar uma maneira em que você fique ou se afaste dessa relação, que você consiga diminuir as chances de agressão. Ah, mas é meu irmão, mas é minha mãe, mas é meu pai. Qual é a distância que você pode ter nessa relação que você possa continuar saudável?
Só para aproveitar e responder as 5 perguntas que chegaram, se relacionamentos abusivos, principalmente em relacionamento afetivo, de casal, não fazia parte de uma provação. Não, tá, gente? Vocês acabaram de ouvir que não, certo? Não, você está aí por dependência emocional. Ai, você responde Pensa se Deus ia querer isso para você. Você acha mesmo? Que Deus deseja para você uma relação lesiva? Que a cada dia você fica mais doente? Porque a gente adoece o outro e se adoece também. Então, uma coisa que é importante a gente aprender sobre relacionamentos afetivos. Os nossos relacionamentos de pares, a gente escolhe, os primeiros, né? A gente escolhe a partir das faltas afetivas da nossa família de origem. O que te faltou na sua infância, na sua adolescência, na sua família original, você vai para o mundo com essa falta. Entendeu por que a gente tem que cuidar da gente? Porque a gente vai para o supermercado com fome. É assim que a gente vai para os casamentos, com fome. Então, o que a gente vai procurar no relacionamento? Aquilo que não aconteceu lá. Aí eu vou procurar aqui. Vai achar. Porque o nosso mundo é mundo de atração. Você vai achar. Vai achar o que te faltou. Aí, por exemplo, vamos imaginar que eu saí da minha relação de origem sentindo muita falta de proteção. Eu não tive proteção. Aí eu vou para o relacionamento afetivo buscando proteção. Então, em vez de procurar um pai, eu procuro um pai ou uma mãe. Durante um tempo é super legal. Aí chega uma hora que eu estou achando chato aquilo. Porque eu não quero uma mãe mais. Eu não quero um pai mais. Por que eu não quero mais? Porque a minha falta era falta de criança, não é falta de adulto. Então eu fico num relacionamento não entendendo o que eu estou fazendo ali. Eu olho para aquela pessoa e penso, gente, eu sei o que eu estou fazendo aqui nesse relacionamento. É uma pessoa legal, bacana, mas, nossa, assim, tem uma coisa estranha aqui. Eu não estou mais aqui inteiro. O que está acontecendo comigo? Tem que cuidar de você. Ou vivi relacionamentos lesivos em casa. Procuro um casamento lesivo, igualzinho, Ctrl+C, Ctrl+V. Eu procuro o que eu conheço, o que eu sei. Aí eu olho para o relacionamento, não consigo sair, porque eu aprendi amor assim. Na gritaria, na agressão, é assim que é. Então, entenderam o rolo que a gente faz porque a gente não cuida da gente? Nós vamos para os nossos casamentos com a alma arrebentada, gente. E procuramos pares que possam nos salvar. Quando é que a gente vai desistir de que alguém venha nos salvar, meu Deus? Só quem pode se salvar sou eu mesmo. Quem falou isso? Jesus falou isso, a sua fé te cura. Então, somos nós que precisamos nos salvar, não vem alguém te salvar. A espiritualidade maior, seu espírito protetor, estão esperando a sua ação de autocura. Nós podemos nos salvar sim. Comece por atitudes de alto amor. É assim que a gente cura as nossas famílias. E vou dizer mais uma coisa. Se a gente não se salva, os nossos filhos vão querer nos salvar. Aí, gente, é uma doideira. O que tem de filho querendo salvar a mãe, o que tem de filha querendo salvar o pai, é uma loucura. Às vezes não conseguem nem casar, porque estão lá tentando salvar o pai e a mãe, enrolados lá. Vocês pensam que isso é programação espiritual? Não! Deus não colocou ninguém para reencarnar, para viver a vida dos outros. A gente nasceu em famílias precárias, sim. Mundo de prova e expiação é isso mesmo. Pais precários, e é assim que a gente vai se desenvolver. Mas a gente não veio para salvar nosso pai e nossa mãe. Não veio, não. A gente veio para se salvar. Também não viemos para salvar irmão. Não, não. A gente veio com irmãos para ajudá-los a eles se salvarem. Mas não é eu salvando meu irmão, senão não vai dar tempo de eu viver minha vida. Então, a gente precisa começar a entender isso. Só quem pode me salvar sou eu. Junto com os outros? Sim, junto com os outros. Venha para a casa espírita, venha trabalhar no bem, venha pedir ajuda. Peça ajuda à espiritualidade maior, se instrua, aprenda sobre reencarnação.
Mas precisa sair desse lugar infantil de que você pode salvar alguém. A gente só pode se salvar. Isso não é egoísmo, de jeito algum. Esse é o melhor estado adulto que a gente pode alcançar. Se salvar e ajudar os outros a se salvar. Ajudem os outros a se salvar, mas é o outro que vai se salvar. Porque o que acontece quando eu salvo você? Eu parto do princípio que você é fraco. Eu sou forte pra caramba, eu te salvo. Eu sou superior. E quando eu faço isso, eu colaboro com o outro para que ele também descreia da sua força própria. Todos nós temos força para nos salvar dentro das nossas condições, não da condição que o outro quer. Então, eu preciso entender, eu tenho força para me salvar. E eu preciso reconhecer em você e te ajudar a você reconhecer na força que você tem para se salvar. Ah, mas tem mal de Alzheimer. Tem força ali. Tem, gente. Eu vou auxiliar. Mas a força continua lá. Você consegue enxergar a força daquele espírito naquele corpo deficitário. Porque o mal de Alzheimer é uma desorganização neurológica. E quando a pessoa desencarnar, ela vai passar por um grande processo de recuperação e ela vai retomar a sua saúde. Ninguém tem essas doenças para sempre. Isso é um período, é um momento necessário. Não sabemos qual é a necessidade daquele espírito de passar por aquilo. Então, nós precisamos respeitar, não é? O lugar que Deus nos colocou nas nossas famílias. Virou palestra, né? Olha, eu vou ser sincera, eu acho que é a primeira vez no momento de perguntas e respostas, o auditório nosso lá de baixo ia ser pequeno para o público. Então a gente devia trazer para um lugar mais confortável. Mas eu acho que é a primeira vez na história da federação, e olha que eu apresento esses eventos aqui tem mais de 15 anos, que eu vi que todo mundo basicamente ficou. Mas desde onde ele colocar, eu sei que o tempo está arrudo, mas eu sei que vocês querem mais. Neto, vamos trazer essa mulher de volta para falar sobre família. Por favor. Todo mundo está com compromisso também da lei, da gente poder oferecer alguma coisa para ela. Todo mundo vai colocar essa semana o nome da família dela em oração também, porque se essa mulher viaja tanto, a gente também tem que retribuir algo por ela, tá certo? Essa semana ela vai receber a nossa oração no sentido de buscar o equilíbrio, para que receba de nós a nossa gratidão pelo dia de hoje. Eu tenho 3 perguntas para fazer. Então, vocês me ajudem, que eu estou tentando. Tem perguntas que depois eu vou tentar fazer com ela, para que a gente possa responder para vocês pelo WhatsApp, tá bom? Porque eu sei que tem algumas aqui que foram necessárias. Juntando quem tem filhos adictos e pais super doentes que precisam. Onde é que consegue o equilíbrio? Porque você tem um filho que é sua responsabilidade, mas é adulto. Chega um momento que você não consegue mais transformar a vida dele, o pai e a mãe sofrem. Chega uma hora que esse filho agora se torna o tutor responsável de um pai e uma mãe, e que alguns, a maioria, reclamam de que são pais narcisistas, ou então muito dependentes, muitos controladores. E aí, a gente fica onde no meio disso? Kardec perguntou. E quando os filhos escolhem caminhos diferentes do que seus pais orientaram? Aquelas perguntas, se a paternidade é uma missão, e aí Kardec pergunta, e se os filhos escolhem caminhos diferentes do que seus pais orientaram? Né? Que no Evangelho está lá em filhos ingratos. Vai caber a esses espíritos a consequência das suas ações. Mas nós, enquanto pai e mãe, não podemos abandonar. Eu assisti uma palestra do André Trigueiro, nesse congresso de Juiz de Fora que eu fui. Ele contou um caso que eu fiquei, nossa, esse caso é o que eu penso sobre esse assunto. Ele foi na Cracolândia fazer uma entrevista. E aí disseram, daqui você não pode passar, senão vão matar você. Aí ele ficou numa região menor e ele conheceu uma mãe na Cracolândia de um jovem que usa crack e ficava naquela região. E o que acontece com essa mãe? Olha só que coisa linda. O que é afeto sem esperar que o outro tenha bom comportamento? Olha só como é que a gente pode separar isso. Ela convida todo dia esse filho para ir almoçar e tomar um banho em casa. O filho já mora na Cracolândia, né? Ela, meu filho, vamos tomar um banho, vamos comer.
Depois você volta, filho. O amor está aí. É só um banho, filho. A mãe fez aquela comida que você gosta. Um feijãozinho. Depois você volta. Aí naquele dia ele diz sim, o outro dia ele diz não. Mas ela diz a ele, depois você volta. O que ela está dizendo? Tudo certo você escolher esse caminho. Que seja diferente do que eu quero. Não era aqui que eu queria que você estivesse. Mas eu não condiciono. Só te dou a comida se você sair da Cracolândia. Olha o que a gente pode amar sem coagir o outro a se comportar como eu quero. E vocês podem me dizer assim, mas quem está na Cracolândia está doente. Sim, está doente. Mas eu não posso salvar. Ajudar é bem diferente de salvar. Eu posso estar junto de você, mesmo que você escolha uma coisa completamente diferente do que eu gostaria que você agisse. Isso é amor. Então, filhos drogadictos, é isso, gente. O que você pode oferecer como filho? Também entrevistei uma mãe que tinha filhos drogadictos, filhos que estão em tráfico de drogas, né? É muito pesado isso. Essas mães são a única ligação desses jovens com o mundo saudável. Todo o resto é totalmente contaminado por esses ambientes deletéricos. E aí ela não atende o telefone? Eu estava conversando com uma mãe que ela atende o telefone. E aí, filho, eu sei que você não pode me dizer onde você está. Não pode, porque senão mata a mãe. Eu sei que você não pode me dizer onde está, mas a mãe te ama. Viu? A mamãe ora por você sempre. Se cuida, filho. Quando você quiser, volta. Isso. Mãe de drogadicto, pai de drogadicto, é isso. Fica junto, não se afasta. Mas eu não preciso viver a toxicidade do outro. Eu vou lá, ofereço o banho, o almoço, e eu volto para casa. Não precisa nem dizer, né, gente? Livre libertação é isso, né? Vou tentar lembrar aqui qual é a sequência. Juro por Deus, é a primeira vez. Ana Tereza, me perdoe. Mas hoje eu não estou conseguindo dar sequência normal, não. Está todo mundo aqui perguntando. A gente vai precisar realmente encerrar, me desculpem. Eu perdi a sequência. Não, mas eu queria que você só voltasse com os pais. Você falou o que eu faço com os filhos. O filho está seguindo o próprio caminho. Pais doentes, né? Aí eu tenho um pai doente. Obrigada, Pais espiritualidade. doentes. O pai doente. Porque a gente passa daqui a pouco pela condição de cuidar do pai, da mãe, que agora a gente volta a conviver, suga a vida da pessoa. Não sei como é negócio parecido com um casamento assim. Aí a gente faz o quê, amor? Não queira ser mãe ou pai da sua mãe ou do seu pai. Você pode ajudar seu pai e sua mãe do lugar de filho. Então, por exemplo, eu lembro a minha mãe, ela estava internada no CTI já, e a decisão é, faz gastrostomia ou não? Faz ou não? Faz ou não? É uma decisão muito dura para a gente. Nós somos 5 filhos, para chegar no consenso de 5. Eu sou a quarta dos 5. E aí, o que eu pensava é o seguinte, a minha mãe está totalmente inconsciente, ela não pode responder, mas se fosse ela, o que ela responderia? Conhecendo a minha mãe, como eu conheço. A minha mãe era aquela mulher assim, tem que fazer cirurgia, é agora. Tem que fazer, é agora. Ela não tinha tempo quente, nem ficava esperando, nem fazia pesquisa no Google, ela nem tinha Google para decidir. Tem que fazer, é agora, já fui. Ela nem dizia que ela ia, ela contava quando ela já estava no hospital. Então, conhecendo a minha mãe, ele faz. Se fosse ela faria. E aí, quando eu falei isso para meus irmãos, olha, a nossa mãe, se ela tivesse condições de decidir, ela diria sim para isso. E aí? No instante, convenci meus irmãos, foi. Ela durou mais um tempo. Esse tempo que ela durou mais um pouco, foi tão importante para o meu irmão do meio, que ele conseguiu se despedir com um pouco mais de calma. Ele era o mais pegado. Foi bom para ele aqui. Agora, o que foi bom mesmo, que eu ficava me perguntando assim, gente, se eu fosse ela, o que me ajudaria a desencarnar? Se eu fosse ela, conhecendo a minha mãe.
A minha mãe gostava de resolver tudo que estava pendente. Pois então eu fui no hospital e tudo que estava pendente eu dei notícia para ela. Isso ela dormindo plenamente. A médica tinha me dito assim, olha, vocês podem conversar com ela que ela está escutando. Eu pensei, gente, essa mulher é espírita, não é você. Ela está escutando. Mas cuidado com o que vocês vão dizer. Tá bom. Aí eu comecei a dizer, mãe, sabe aquele assunto tal? INSS do meu irmão. Olha, nós resolvemos isso, isso e isso. Sabe aquele assunto assim? Nós resolvemos isso, isso e isso. Disse uns 4 ou 5 assuntos que estava meio esquisito assim, que antes dela se internar, estavam para resolver. Gente, o negócio do coração fez assim, ó. Eu falei, meu Deus, eu vou matar minha mãe, que eu vi aquele troço. Abracei minha mãe, botei meu ouvido lá no coração dela, assim, eu acho que eu preciso registrar. Como é que é a batida do coração de mãe? A gente nasceu com essa batida, não foi? Um bebê ouve 9 meses aquele ritmo. É o som mais alto que ele ouve, mais do que o coraçãozinho dele. E eu então me despedi dela assim. Escutei o coração dela, me emocionei bastante, me despedi daquilo. A minha mãe desencarnou aquela noite. Eu estava certa. Tinha assunto pendente, ela não estava conseguindo ir. Sem condição de poder resolver. Então, quando eu dei a notícia para ela de tudo que estava esquisito, mãe, pode ir. Agradecer, ela tinha um montão. Mãe, você foi uma mãe show de bola, maravilhosa, linda, a gente te ama de paixão. Pode ficar tranquilo, nós vamos ficar super bem. Você pode seguir seu caminho. Está tudo certo. Falei o nome dos guias protetores dela, que eu conhecia, né? Pode ir com eles, está tudo certo. Naquela noite, eu sonhei que a minha mãe estava numa maca, indo para uma festa de aniversário. Olha como é que a gente entende as coisas, né? Era um play que ninguém me via, mas eu via todo mundo. Eu vi minha avó, vi meus tios, que já desencarnaram, vi todo mundo que já desencarnou. Uma festa e a minha mãe dormindo serenamente numa maca. Eu falei, gente, nós somos recebidos com festa no mundo espiritual. Porque lá é a nossa casa. Os desencarnados, amores nossos que lá estão, ficam felizes com a nossa volta. Conclusão, no dia do enterro da minha mãe, eu falei isso. Não contei o sonho não, né? Mas eu, na hora do enterro dela, falei, olha, gente, nós somos espíritas. Isso que está acontecendo aqui, que às vezes a gente fica triste, mas é uma bênção para quem nos recebe, né? Significa que ela cumpriu 98 anos. Poxa, nota 10, 11. Então, a gente aqui, não é para a gente se entristecer, é para a gente se alegrar. Ela cumpriu o que ela veio fazer, eu tenho certeza que ela vai ser super bem recebida lá de lá. Acabou o enterro, uma mulher me procurou assim. Olha, eu não sou espírita, mas eu estou impressionado. É isso que acontece quando a gente morre? É isso mesmo, minha filha, leia o livro dos espíritos, está tudo certo. A gente tem uma perspectiva da morte libertadora. A morte liberta. Liberta, gente. Nós aqui estamos um cativeiro bravo. Nós agora vamos para uma parada muito melhor. Muito melhor. Ai, Jesus, eu disse que ia fazer 3, mas acho que pela hora eu vou só para a última, tá? Eu vou ser bem ruinzinha, eu vou colocar 2 perguntas, você escolhe. Você sente no seu coração das 2 perguntas que foram as que mais vieram, a que você quer responder? A primeira era sobre relacionamento. Tem muita gente aqui. Gente, a gente precisa conversar sobre relacionamento. Vamos fazer um encontro só sobre relacionamento Encontro amoroso. de casais espíritas. Sério, acho que a gente está precisando mesmo. Eu fiz na Bahia. Não é? Vamos fazer uma jornadazinha de encontros de casais espíritas para a gente falar sobre família. O jovem fazer um encontro para a gente entender. Porque o povo quer namorar, tá todo mundo noivando e a gente precisa falar sobre isso. Tô brincando não é não? Não era isso? Mas aí a gente tem que fazer uns clubinhos de ajuda. Olha bem, a primeira pergunta aqui, as pessoas estão com dificuldades sobre limites do que a gente aceita da necessidade do outro, a castidade do outro. Aí eu estou no relacionamento, o outro se mantém casto até tal momento para poder casar ou não, e aí a pessoa não quer, tá que respeitar. O outro que prefere ter uma vida mais agitada, não quer ter filhos, mas a outra pessoa do relacionamento quer.
Onde é que existe o equilíbrio da necessidade do outro, da vida do outro e da nossa vida? Onde é que a gente aceita? Porque todo mundo aqui colocou a expressão: estou com medo de perder a pessoa que amo, mas... Pareceu que a gente ofereceu a todo mundo o mesmo pré-requisito de fala. Mas fulano quer castidade, fulano não quer filhos, Beltrana não quer isso. Onde é que está o limite? E a outra pergunta que todo mundo fez, eu sei que essa era que eu queria encerrar também, era como descobrir a própria missão? Como descobrir minha própria missão? Isso. Sinta. Daqui a pouco, na sequência, tem Denis aqui. Lembrando. Vou começar com uma coisa engraçada. Vá. Quando eu casei, meu pai era desses homens muito provedores. Então, assim, um monte de filho, né, gente? Uma filharada danada. Minha avó ainda morava com a gente. Então, assim, o armário de comida estava sempre bem abastecido, geladeira. Ele era muito preocupado com isso. Faltou muita comida para ele quando ele era pequeno. Então, ele era muito preocupado com a comida, muito preocupado. Quando eu casei, o que acontece quando a gente não pensa direito? Eu esperava que meu marido fizesse como meu pai, né? Resolvesse a geladeira e o armário. Eu tinha uns 20 e poucos anos, tá? E aí, falei, puxa vida, esse armário! Uma brigalhada danada, me sentindo desamada, aquela coisa toda. Você não comprou, você não fez mercado, nananã. Aí ele olhou para mim, assim, surpreso. Lá na minha casa, quem fazia isso era minha mãe. Mas eu toco violão, serve? Ai, nós rimos muito, gente. Eu arrumei o armário e ele tocou violão. Então, percebe como é que a gente é infantil nas nossas expectativas? Para ele era a mãe que organizava, para mim era meu pai. Nós dois iam passar fome, né? Cada um esperando o outro. Então, assim, um casal precisa de muito diálogo. Muito diálogo sobre as suas expectativas antes de morar junto. Para que você não prometa o que você não pode dar. E para que você não espere o que o outro não tem condição de dar nem de ser. Será que você ainda consegue amar e ser amado sem esses condicionantes? Será que pode ficar claro entre eu e você o que de verdade eu tenho para dar? Sem inventar um personagem para te dar? Porque quando a gente começa um relacionamento, a gente inventa um personagem, né? A gente mostra um bacana pra caramba, né? Mas só que a gente não sustenta essa beleza o tempo todo. Então, quando chega um determinado tempo, a gente não consegue mais fazer de conta. Então, será que a gente pode ter diálogos sinceros, diálogos verdadeiros, sem a gente se agredir? E poder deixar claro o que a gente pode? Principalmente um casal, quando passa por histórias de traição e vão refazer esse relacionamento, precisa de ajuda. Para que um não fique naquele lugar, eu te perdoo. Acabou o casamento, você faz isso. Porque aquele que perdoou fica grande. E aquele que traiu vai ser eternamente culpado. Como é que conserta uma relação entre pessoas que não estão iguais, né? Então a gente precisa de muita conversa. Então, se é castidade, se não é castidade, todos esses quesitos, eu tenho que conversar para dizer o que eu posso sustentar e o que não. Isso não é possível para mim. Eu te amo a beça, mas não é possível para mim isso. Então, é possível estar junto, mesmo que eu não possa cumprir isso? Isso que você está querendo de mim é tão indispensável assim? Então, eu tenho que ver. Às vezes Às vezes um casal, um não quer ser mãe, mas o outro quer ser pai. Então não dá para casar, gente. Porque essa conta eu vou cobrar de você a vida inteira de eu não ter sido mãe. Como é que paga essa dívida? E aí eu fico velha, não pude ser mãe, como é que paga isso? Então há relacionamentos que eu preciso ir embora mesmo amando. Porque tem algo mais primordial aqui no meu coração me chamando. A maternidade para mim é essencial. Como é que eu vou suportar olhar para você e ver que foi você que impediu que eu fosse mãe? Essa conta ninguém tem condição de pagar. Então, a gente precisa de muitas conversas sinceras, conversas verdadeiras, sem violência, sobre o que eu tenho de expectativa, o que eu posso dar e o que efetivamente é essencial e não é capricho, né? Que não seja um capricho de verdade. E vamos fazer um encontro um dia sobre relacionamentos afetivos. Eu já casei 2 vezes, eu tenho história para contar. Isso foi ok?
Ano que vem, isso for ok? Perfeito? Só pode vir quem é corajoso, hein? Já arrepiei. Porque é para olhar os lugares difíceis. Se quiser se curar nesse lugar, eu tô junto. Oi. Vamos ver a agenda. Pessoal, a atividade espírita, eu vou só pedir para vocês, vamos para a nossa prece de encerramento. Já vou convidando o Denis, nosso querido coordenador da Borborema, aqui para cima. Eu não tenho como lhe agradecer pelo dia de hoje, pela manhã de hoje. Como o ser humano no CPF do CPF, como a trabalhadora que está aqui na busca do crescimento da doutrina. Agradecer a presença de cada um, de cada uma. Eu já lembro a vocês, dia 12 temos a continuidade dos nossos seminários, que vocês sabem, são sócios efetivos a partir de R$60. Vocês têm gratuidade para tudo isso, para todos esses eventos que nós estamos realizando. Vocês também têm desconto na compra dos livros. Enquanto eu estava aqui, nossa querida Carolina desceu com o meu cartão, já garantiu os livros também para mim. Então, lá embaixo ainda tem livros dela para que vocês possam garantir. A gente ainda vai explorar um pouquinho com os autógrafos. Vamos também só um pouquinho ser rápido, porque a gente precisava usufruir um pouco mais dela. Então, eu vou pedir a colaboração de vocês. Lembro que dia 28 de setembro, final de semana seguinte da doação, que a gente vai ter da campanha lá do Viana de Carvalho, da doação de sangue. Vou pedir a vocês que vocês nos encontrem aqui também no 16º Encontro Joana de Ângeles. O despertar do Espírito, uma jornada para a plenitude com Daniel Campos. Os ingressos já estão aí. O convite de continuar a nossa jornada do crescimento, desculpa, me emocionei. Estou completando 15 anos de Joana de Ângeles. E aí a gente vê o quanto a doutrina é bela. Feliz. A mensagem é doloroso a gente amar, porque a gente ainda não aprendeu a amar, a gente quer que o outro seja como a gente sabe que o outro pode ser, ou como a gente gostaria que ele fosse, porque a gente quer a nossa semelhança do outro. Mas o exemplo que ela deu, e é o exemplo que a doutrina faz com a gente todos os dias, toca a gente, emociona, mas espera que a gente volte só hoje, para sentar no banquete do Evangelho e a gente crescer. Obrigada, Neto. A nossa presidência, honrando essa continuidade de quem veio antes, no trabalho de crescimento. E de cada mês a gente tem um encontro desse, para que a gente possa parar para estar com a gente mesmo. Denis, por favor, nos brinde com a nossa prece de encerramento. Lembrando que na sequência a gente possa ir nessa felicidade, nessa paz de ter os amigos dentro da atividade espírita. Que possamos ainda comer alguma coisinha por aqui, porque a fome de todo mundo está grande, a minha tá. E lembrar que 16, a nossa tarde de hoje, nós temos palestra pública, quem quiser voltar, indicar. Nos sigam nas redes sociais, essa mulher tem muito vídeo na internet. Fiquem com Deus. Vamos fechar os olhos depois desta manhã poderosa, de muitas transformações, do início de muitas curas, e agradecer ao Senhor Jesus, nosso mestre de amor, de misericórdia, por tanto, por tudo que tem feito pela vida de cada um aqui. Mestre amigo, agradecemos por mais uma oportunidade de encontro, de autoencontro, de encontro com o Teu Evangelho, com o Teu amor, com a Tua fraternidade. Agradecemos por todas as oportunidades de transformação, de trabalho no bem, de ouvir sobre o quanto somos amados e do quanto somos potenciais para amar. Obrigado por esta manhã, obrigado por tudo que temos, por tudo que somos, por todas as nossas condições físicas, materiais, psicológicas, por todas as oportunidades, Senhor. Continua abençoando cada um de nós, nosso lar, nossa família, os nossos amigos, os nossos encontros. Continua abençoando todos
os que, assim como nós outros, precisamos tanto do Teu amor, da Tua misericórdia. Os que se encontram nos presídios, nos asilos, nos orfanatos, nos hospitais, nas ruas. Enfim, Senhor, cobre de bênçãos este planeta e continua nos ajudando, junto aos nossos mentores espirituais, a fortalecer a nossa fé e o nosso coração, para que continuemos juntos, buscando as curas necessárias para a nossa transformação moral. Sede conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja.